Você já teve a sensação de estar completamente esgotado, mesmo depois de uma longa noite de sono? Já olhou ao redor e, mesmo com tudo aparentemente em ordem, sentiu como se algo dentro de você estivesse quebrado, fora do lugar, perdido? Talvez você já tenha experimentado um vazio sem nome, uma exaustão que não passa com descanso, uma tristeza que não tem causa visível, mas que insiste em habitar todos os seus pensamentos, todos os seus dias. É nesse território sombrio, silencioso e muitas vezes incompreendido que começa a jornada pela depressão. E não importa sua idade, classe social, profissão ou aparência. A depressão não escolhe vítimas pela lógica. Ela simplesmente chega. E quando chega, rouba a cor do mundo. E você, que antes sorria com naturalidade, começa a treinar sorrisos no espelho. Você, que antes fazia planos, passa a contar os minutos para dormir de novo. Não porque dormir seja bom, mas porque a vida acordada dói demais. A depressão não grita, ela sussurra. E o que ela sussurra, pouco a pouco, começa a se infiltrar nos seus pensamentos, distorcendo a realidade, drenando a energia e minando o sentido das coisas. Ela não precisa de grandes gestos para mostrar que está ali. Basta aquele pensamento recorrente de pra quê? Aquele peso no peito ao acordar, aquela vontade de se afastar de tudo e de todos. E é assim que ela se instala. Não como uma explosão, mas como um vazamento invisível que vai tirando aos poucos o ar, a luz, o som, a vontade. O mundo pode continuar o mesmo, mas dentro de você, tudo muda. E o pior de tudo é que muitas pessoas sequer percebem o que está acontecendo. Tentam ser fortes, disfarçam, trabalham mais ainda, dizem que vai passar, quando no fundo estão implodindo em silêncio. Nessa fase inicial, um dos maiores perigos é o julgamento, tanto dos outros quanto de si mesmo. Comentários como, isso é frescura, você não tem motivo para estar assim, ou tem gente passando por coisa pior, não apenas machucam, mas validam a culpa interna que o depressivo já sente por não conseguir sair do buraco sozinho. É como se a dor que ele sente precisasse de um atestado para ser legítima, como se só fosse permitido sofrer se houvesse uma tragédia concreta justificando. Mas a depressão não precisa de justificativa. Ela existe, ela dói, e ela é real, ainda que invisível. E o mais cruel é que, ao contrário de outras doenças, ela costuma isolar o doente ao invés de aproximar as pessoas. Quem está com depressão geralmente não pede ajuda. Não porque não queira, mas porque sente que não merece. Esse sentimento de desvalia é um dos pilares da depressão. A pessoa começa a acreditar que sua existência é um peso para os outros. E com isso, ela se cala. Não por orgulho, mas por autoabandono. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes desta conversa. Quando você deixa de se ouvir, de se validar, de se cuidar, a depressão cresce e ela adora o silêncio. Ela se alimenta da negação, da pressa, do medo de parecer fraco, da vergonha de admitir que não está bem. Por isso, reconhecer que há algo errado é o primeiro e mais difícil passo. Dizer, eu preciso de ajuda, é um dos maiores atos de coragem que alguém pode ter. Porque para quem está afundado na escuridão, até isso pode parecer impossível. E é por isso que este vídeo existe, para ser, talvez, aquela voz que te acolhe quando tudo está em silêncio, para te lembrar de que você não está sozinho, para te guiar, com calma, sem pressa, sem pressão, por um caminho possível de entendimento e reconstrução. Aqui, você não precisa fingir que está bem. Aqui, você pode respirar, pode se escutar, pode se permitir sentir, sem culpa, porque a depressão não te define. Ela é parte da sua história, não o seu destino. E mesmo que agora tudo pareça sem sentido, eu quero que você saiba. Existe um caminho de volta. Ele começa devagar. Ele começa com escuta, com presença e com o simples, mas poderoso reconhecimento de que você merece ser cuidado. Você está pronto para começar a escutar sua própria dor com carinho em vez de censura? Pronto para entender que a sua dor é legítima, mesmo que os outros não enxerguem? Pronto para dar um passo, pequeno mas verdadeiro, rumo à sua cura? Se sim, então seguimos juntos.
A primeira grande confusão que impede tantas pessoas de compreenderem o que estão vivendo é acreditar que depressão e tristeza são a mesma coisa, mas não são. A tristeza é uma emoção natural, universal, passageira. Ela surge como resposta a algo específico, uma perda, uma decepção, uma frustração. E mesmo quando intensa, tem um ciclo. Aparece, se manifesta e, com o tempo, se dissolve. Já a depressão é um estado, um mergulho profundo e contínuo numa escuridão que não precisa de um motivo claro para existir. Ela não apenas ocupa o lugar da tristeza, como rouba o espaço da alegria, da motivação, da esperança e do prazer. Não se trata apenas de estar triste, mas de não conseguir mais sentir nada, nem dor nem alegria, apenas o vazio. É comum escutar frases como "eu acho que estou com depressão porque estou triste há alguns dias". E sim, estar triste é parte da vida. Mas a depressão não é só um sentimento ruim. Ela é um transtorno psíquico, reconhecido pela medicina e pela psicologia, com critérios clínicos bem definidos. Não é uma fase, não é frescura, não é falta de fé ou de força. É uma alteração profunda na forma como o cérebro processa as emoções, os pensamentos e os estímulos externos. Há um desequilíbrio neuroquímico, especialmente envolvendo substâncias como serotonina, dopamina e noradrenalina, que impacta diretamente o funcionamento emocional e cognitivo da pessoa. E o que isso significa na prática? Que muitas vezes não adianta dizer pense positivo, reaja, faça exercício, porque o corpo e a mente simplesmente não conseguem. Não é uma escolha, é uma limitação real. Por isso é tão importante diferenciar tristeza de depressão. Quem está triste ainda consegue imaginar um futuro melhor, ainda consegue reagir quando algo bom acontece, ainda encontra pequenas válvulas de escape. Quem está deprimido não vê saída. E esse é um dos sinais mais alarmantes, a perda de perspectiva. A vida deixa de fazer sentido. As coisas que antes traziam prazer, ouvir uma música, cozinhar, sair com amigos, perdem a cor, o sabor, o valor. Surge uma apatia profunda, uma espécie de anestesia existencial, onde tudo parece inútil, pesado, distante. E muitas vezes isso vem acompanhado de sentimentos intensos de culpa, de fracasso, de autodepreciação, como se a pessoa estivesse em constante julgamento interno, ouvindo vozes que repetem: você não é suficiente, você não serve para nada, ninguém se importa. E o mais cruel é que, na tentativa de esconder essa dor, porque sim, existe ainda muito preconceito, muitas pessoas colocam máscaras, vão trabalhar, sorriem, se vestem bem, interagem. Por fora parecem bem, por dentro estão desmoronando. É a chamada depressão sorridente. E é ela que torna tudo ainda mais confuso, especialmente para quem está ao redor. Porque como ajudar alguém que parece estar normal? Como identificar que aquele colega de trabalho, sempre simpático, está, na verdade, lutando contra pensamentos suicidas todas as manhãs? Como perceber que aquele familiar que só vive dormindo não é preguiçoso, mas está tentando fugir de uma dor insuportável? O diagnóstico da depressão exige sensibilidade, escuta atenta e, muitas vezes, intervenção profissional. E é aqui que entram os critérios diagnósticos, utilizados por psicólogos e psiquiatras. Segundo os manuais internacionais como o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a depressão é caracterizada por um conjunto de sintomas persistentes por pelo menos 2 semanas, como humor deprimido na maior parte do dia, perda de interesse por atividades antes prazerosas, fadiga ou perda de energia constante, insônia ou sono excessivo, alterações de apetite e peso, sensação de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração, pensamentos de morte ou suicídio. É fundamental lembrar, não é necessário ter todos esses sintomas para ser diagnosticado com depressão. Cada pessoa vivencia de um jeito, e por isso o acolhimento deve ser sempre individualizado. Outro ponto que precisa ser dito com clareza é que existem diferentes tipos de depressão. A mais conhecida é o transtorno depressivo maior.
Mas há também a distimia, depressão crônica de baixa intensidade, apenas depressão sazonal, ligada à falta de luz solar em determinadas épocas do ano, a depressão pós-parto, entre outras variações. E cada uma dessas formas exige abordagens específicas, cuidado diferenciado e muitas vezes tratamento multidisciplinar envolvendo psicoterapia, medicação e mudanças no estilo de vida. O caminho da cura não é simples, mas ele existe. E começa com o passo mais importante: compreender que a depressão é uma doença real, tratável, e que você ou alguém que você ama não está sozinho nessa luta. Portanto, se você sente que algo não está certo há muito tempo, se percebe que sua vida perdeu o brilho, que seus pensamentos estão cada vez mais negativos e que nada mais parece fazer sentido, talvez seja a hora de escutar com mais atenção o que seu corpo e sua alma estão tentando dizer. E mais do que isso, talvez seja a hora de buscar ajuda, porque compreender a depressão é o primeiro passo para enfrentá-la. E mesmo que a estrada pareça longa e escura, ela não precisa ser solitária. Há luz, há tratamento, há caminhos e, acima de tudo, há esperança. É curioso como aprendemos desde cedo a identificar uma febre, uma dor de cabeça, um corte na pele. Sabemos reconhecer os sinais físicos de uma gripe, sabemos quando algo não está funcionando bem no estômago ou no coração. Mas e quando o que adoece é a alma? E quando o corpo, sem saber como expressar o sofrimento emocional, começa a gritar em silêncio através de sintomas sutis, profundos e muitas vezes ignorados? A depressão raramente se apresenta com alarde. Ela vai se insinuando lentamente, como uma neblina que se espalha, cobrindo os pensamentos, os hábitos, os movimentos e até mesmo a identidade. Ela é uma especialista em se esconder e, por isso, exige de nós um olhar cuidadoso para perceber os sinais que, mesmo em silêncio, estão ali. O corpo fala, e na depressão, ele fala muito. A primeira forma que ele encontra para se manifestar é através da exaustão. Mas não é qualquer cansaço. É um tipo de esgotamento que não melhora com descanso, que não passa com um final de semana tranquilo, que persiste mesmo depois de horas de sono. O simples ato de levantar da cama pode parecer uma maratona. Tomar banho, escovar os dentes, preparar o café, tarefas básicas se tornam imensas. Não é falta de força de vontade. É como se a energia vital tivesse sido drenada, como se cada parte do corpo estivesse coberta por uma camada invisível de peso. E isso vai além da preguiça. É o corpo tentando sobreviver com o mínimo, porque tudo dói, tudo pesa, tudo cansa. Outro sinal frequente é a alteração no sono. Algumas pessoas com depressão não conseguem dormir. Passam horas na cama, olhando para o teto, presas em pensamentos negativos que giram sem parar. Outras dormem excessivamente, não por prazer, mas como forma de fuga. O sono deixa de ser descanso e se torna um refúgio. Mas mesmo depois de horas dormindo, o corpo continua exausto. Essa alteração também pode afetar os sonhos, que se tornam mais vívidos, angustiantes ou simplesmente ausentes, como se o inconsciente também estivesse esgotado. E quando o corpo não descansa, tudo começa a entrar em colapso. A imunidade baixa, os músculos doem, a respiração se torna curta, a pele reflete o cansaço. É como se o corpo inteiro estivesse implorando por socorro. A alimentação também costuma ser afetada. Alguns perdem completamente o apetite. Comida nenhuma parece ter gosto. O ato de comer se torna uma obrigação que pode até causar náuseas ou repulsa. Outros, pelo contrário, passam a comer compulsivamente, não por fome, mas por tentativa de preencher o vazio. Doces, carboidratos, alimentos pesados são escolhidos não pela nutrição, mas pela falsa sensação de conforto momentâneo. Esse desequilíbrio pode levar a mudanças de peso, desregulação hormonal, problemas digestivos. Mas o mais importante é entender que não se trata apenas de desleixo. Trata-se de uma forma de expressar através da biologia uma dor que está além do que se pode dizer em palavras. E há os sintomas cognitivos, os mais traiçoeiros: a dificuldade de concentração, a perda de memória recente, a sensação constante de confusão mental.
Ler um parágrafo pode exigir um esforço imenso. Tomar decisões simples se torna um labirinto de indecisão. O pensamento fica lento, embaralhado, como se uma névoa encobrisse tudo. Isso pode ser extremamente frustrante, especialmente para quem sempre foi produtivo, ágil, criativo. A mente, que antes era um território de ideias e clareza, se transforma em um campo de batalha, onde as vozes críticas ecoam mais alto do que qualquer pensamento de esperança. Além disso, há o impacto emocional que se infiltra em todas as relações. A pessoa deprimida pode se tornar mais irritadiça, sensível, retraída. Pode se afastar de amigos, evitar conversas, cancelar compromissos. Às vezes, isso é visto como frieza ou grosseria, mas na verdade é apenas uma tentativa de se proteger, de poupar energia, de evitar o peso da interação social, quando até manter o próprio corpo em pé já é uma luta. E tudo isso, o cansaço, o sono alterado, a alimentação desregulada, a mente confusa, o isolamento, forma um ciclo. Um ciclo que se retroalimenta e que, se não for interrompido, pode levar a quadros cada vez mais graves, incluindo pensamentos suicidas. Por isso, escutar o corpo é um ato de sabedoria, e escutar a mente é um ato de coragem. Muitas vezes, os primeiros sinais de que algo não vai bem não vêm em forma de choro, mas de insônia. Não vêm em palavras, mas em dores no peito. Não surgem em gritos, mas em silêncios prolongados. O corpo e a mente estão sempre tentando nos avisar. O problema é que, na correria do mundo moderno, aprendemos a ignorar esses sinais, a silenciar o que incomoda, a engolir o sofrimento com sorrisos automáticos. Mas isso tem um preço, e ele é alto. Por isso o convite aqui é: pare, observe-se, escute-se, reconheça os pequenos alarmes antes que se tornem grandes colapsos, porque quanto antes a depressão for identificada, mais eficaz é o caminho para tratá-la. E esse caminho começa sempre com atenção e acolhimento. Há uma dor que acompanha quase todas as pessoas que enfrentam a depressão. Uma dor ainda mais silenciosa e cruel que o próprio sofrimento psíquico. É a culpa por não estar bem. Uma culpa que se infiltra como uma erva daninha dentro da mente, distorcendo percepções, destruindo a autoestima, corroendo lentamente a possibilidade de autocuidado. Quem sofre com depressão, muitas vezes, não sofre apenas com a tristeza, o vazio ou o cansaço. Sofre por se sentir errado, por sentir isso. Sofre por se julgar fraco, ingrato, dramático. Sofre por acreditar que decepciona os outros apenas por existir. E nesse ciclo vicioso, a culpa vira alimento da doença. A cada pensamento autodepreciativo, a depressão ganha mais força e o corpo mais peso. A raiz dessa culpa é complexa, mas muitas vezes está fincada em mensagens que recebemos desde muito cedo, que chorar é fraqueza, que demonstrar sofrimento é sinal de instabilidade, que devemos sempre ser fortes, dar conta, seguir em frente. Essas ideias, aparentemente motivadoras, na prática se tornam condenações, porque a verdade é que ninguém dá conta de tudo o tempo todo. Ninguém é invulnerável. Mas quando você acredita que precisa ser e não consegue, surge o colapso, surge a culpa. E ela não é qualquer culpa, é uma culpa que se infiltra em cada decisão, cada ausência, cada silêncio. Você começa a se culpar por não ser produtivo o suficiente, por não conseguir levantar da cama, por não responder mensagens, por não conseguir amar do jeito que gostaria. E, eventualmente, até respirar parece errado, como se ocupar espaço no mundo fosse um fardo para os outros. Essa culpa, muitas vezes, impede o primeiro passo da cura: pedir ajuda. Porque pedir ajuda, nesse cenário, parece um peso a mais para quem está ao redor. A pessoa deprimida pensa: já sou um problema, não quero ser um incômodo também. E com isso, ela se afasta, se isola, se cala. E quando o silêncio se instala, a doença ganha território. Por isso, é tão importante compreender que a culpa que você sente não é sua essência, é um sintoma. Ela faz parte do modo como a depressão sequestra a mente e distorce o juízo de realidade. A verdade é que, se você está sofrendo, você merece cuidado, você merece escuta, você merece tratamento.
E você não está fazendo mal a ninguém por estar doente. Pelo contrário, está tendo coragem de enfrentar uma batalha que muitos jamais compreenderão na sua totalidade. Mas como romper esse ciclo de culpa? Como começar a se libertar dessa prisão invisível que faz você se punir por estar sofrendo? O primeiro passo é nomear o que sente. Dizer a si mesmo, com gentileza, eu estou mal. E está tudo bem estar mal. Sim, está tudo bem não estar bem. Porque negar a dor não faz com que ela desapareça, faz com que ela cresça no escuro. Permitir-se sentir é o começo da autocura. O segundo passo é lembrar que doenças emocionais são doenças reais. E não há vergonha em ter uma. Ter depressão não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Assim como ninguém se envergonha de ter diabetes ou uma gripe, ninguém deveria se envergonhar de ter um transtorno que afeta o cérebro, os hormônios, os pensamentos e as emoções. É o mesmo corpo, só muda a área afetada. Outro passo importante é praticar a autocompaixão. Isso pode parecer estranho para quem está acostumado a se cobrar constantemente, mas a autocompaixão não é autoindulgência. É reconhecer a sua dor sem se punir por ela. É tratar a si mesmo como trataria um amigo querido que estivesse passando por isso. Você diria a ele, você é um peso? Ou diria, você precisa descansar e eu estou aqui com você. A voz que usamos internamente precisa ser transformada. E isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece quando começamos a nos ouvir com mais amor, menos julgamento, mais verdade. É preciso também desconstruir as expectativas irreais que você pode ter criado sobre si mesmo. A ideia de que você precisa ser forte o tempo todo, produtivo todos os dias, bem-humorado em qualquer circunstância, é uma prisão. E é uma prisão construída socialmente. A saúde emocional não é um estado permanente de felicidade. É um equilíbrio dinâmico que inclui altos e baixos. Permita-se ter dias difíceis. Permita-se desacelerar. Permita-se ser humano. Isso não faz de você menos valioso. Faz de você real. E é na realidade, com suas dores e curas, que a vida acontece. Portanto, se hoje você sente que até o ar parece pesar nos pulmões, que seu simples existir parece um incômodo, que o mundo estaria melhor sem você, escute com atenção. Isso não é verdade. Essa é a voz da depressão. E ela mente. Ela mente sobre você, sobre seu valor, sobre seu impacto no mundo. Você não é um fardo. Você é uma vida em processo. E toda vida em processo merece tempo, cuidado e amor. Respirar não é um erro. Respirar é um ato de coragem. E cada respiração que você dá, mesmo com dor, é uma prova silenciosa de que existe dentro de você uma força que talvez você nem perceba, mas que está aí, insistindo em continuar. E essa força, ela é sua. Existe um tipo de solidão que não depende da presença ou ausência de pessoas ao redor. É uma solidão que habita por dentro, que se instala mesmo no meio da multidão, mesmo rodeado de família, amigos ou colegas. É a solidão emocional, talvez uma das marcas mais profundas da depressão. Ela é invisível aos olhos, mas profundamente sentida no peito. É a sensação de estar desconectado de tudo e de todos, como se existisse uma barreira invisível entre você e o mundo. Você vê as pessoas rindo, vivendo, planejando e se sente como um espectador de uma peça da qual não faz mais parte. E por mais que tentem te alcançar, a dor parece incomunicável, como se não houvesse palavras suficientes para explicar o que você está vivendo. Você não quer preocupar ninguém, não quer ser um peso, mas, no fundo, só queria ser compreendido. Esse tipo de isolamento é especialmente cruel porque não é sempre uma escolha consciente. Muitas vezes, ele é resultado da própria depressão, que vai apagando o desejo de se comunicar, de se abrir, de dividir. Você começa a se afastar devagar. Cancela um encontro. Deixa de responder uma mensagem. Finge que está tudo bem. E, sem perceber, vai se fechando em uma concha que, ao mesmo tempo que protege, aprisiona. E quanto mais tempo se passa dentro dessa concha, mais difícil parece sair. O mundo lá fora parece distante, ruidoso, incompreensível. As pessoas parecem felizes demais, ocupadas demais, leves demais.
e você, pesado demais para ser visto. Há também a dificuldade de ser realmente escutado. Em um mundo apressado, onde tudo precisa ser resolvido rápido, quem sofre com depressão se vê cercado de respostas prontas, conselhos automáticos, frases feitas. Isso vai passar, você precisa sair mais, vai fazer uma academia que melhora. E embora a intenção muitas vezes seja boa, o efeito pode ser devastador, porque o que a pessoa deprimida mais deseja não é uma solução rápida, é acolhimento verdadeiro. É alguém que diga: eu não sei exatamente como você se sente, mas estou aqui e vou ficar aqui com você. Quando essa escuta empática não acontece, a dor cresce, porque ser ignorado é doloroso, mas ser mal compreendido pode ser ainda pior. A solidão emocional também pode se manifestar nos relacionamentos mais íntimos. Parceiros, familiares, filhos, todos podem estar próximos fisicamente, mas emocionalmente distantes. Às vezes, por não saberem como lidar. Outras vezes, por se sentirem impotentes. E esse distanciamento cria um ciclo cruel. A pessoa deprimida se sente incompreendida e se retrai. Quem está ao redor se sente afastado e se frustra. E no fim, todos se perdem um pouco uns dos outros. É nesse vazio relacional que muitas pessoas começam a acreditar que não fazem falta, que o mundo seguiria normalmente sem elas, que desaparecer seria um alívio para todos. Esses pensamentos perigosos e distorcidos são alimentados pelo isolamento. E é por isso que reconectar-se é uma das etapas mais importantes do processo de cura. Mas como se reconectar quando tudo em você quer se esconder? Como sair do isolamento quando a simples ideia de conversar com alguém parece exaustiva? A resposta não está em grandes gestos, está em pequenos passos. Talvez responder aquela mensagem de alguém querido, talvez aceitar um convite, mesmo que por pouco tempo, talvez abrir o coração para uma única pessoa com quem você sente segurança. E se não houver ninguém nesse momento, procurar um terapeuta pode ser o início de uma nova ponte, porque o terapeuta não está ali para julgar, nem para te apressar. Ele está ali para ouvir com profundidade, para estar com você no escuro, até que você reencontre sua própria luz. Outro passo importante é permitir-se voltar a fazer parte do mundo, aos poucos, sem culpa, sem pressão. Participar de pequenos rituais sociais, mesmo sem entusiasmo. Reatar vínculos antigos ou criar novos com base em afinidades reais e não em obrigações. A solidão da depressão é real, mas ela não é definitiva. Há sempre um fio de conexão que pode ser reconstruído, e esse fio começa, muitas vezes, por dentro, reconectando-se consigo mesmo, com sua própria história, com sua própria dor, mas também com sua esperança. Porque por mais que a depressão tente convencer você de que está sozinho, você não está. Há muitas outras pessoas que já passaram por esse mesmo abismo e que encontraram caminhos para sair dele. Há mãos estendidas, mesmo que invisíveis agora. Há pessoas que vão entender, talvez não da forma perfeita, mas com o coração aberto. E há, sobretudo, um futuro onde você se sentirá parte de novo, parte do mundo, das conversas, dos afetos, da vida. A depressão pode te isolar, mas a conexão pode te curar. E cada vez que você se permite ser visto, ouvido e acolhido, você dá um passo na direção contrária à dor. Você começa aos poucos a voltar para casa, a casa que sempre foi sua, você mesmo. A dor da depressão, embora muitas vezes silenciosa e sem causa aparente, não surge do nada. Ela tem raízes, e essas raízes, por vezes, estão enterradas tão fundo que só conseguimos percebê-las quando já estamos completamente tomados por seus efeitos. Muitos casos de depressão estão ligados a histórias antigas, feridas emocionais não curadas, traumas silenciosos, perdas mal elaboradas, ou experiências que foram ignoradas, reprimidas ou minimizadas ao longo da vida. O ser humano é feito de memória, e a memória emocional não esquece. O que o corpo não chora, a mente armazena. O que o coração não elabora, o inconsciente transforma em sintomas. Que assim, um evento aparentemente distante pode continuar afetando silenciosamente
a forma como nos vemos, como sentimos e como vivemos. Os traumas psicológicos, sejam eles explícitos ou sutis, são uma das raízes mais profundas da depressão. Um trauma não precisa ser um evento grandioso ou violento para deixar marcas duradouras. Pode ser uma rejeição na infância, um abandono, uma humilhação, uma sensação de não ser visto ou valorizado. Pode ser uma infância marcada por críticas constantes, ausência de afeto ou exigências inatingíveis. São experiências que minam a construção da autoestima e criam uma ferida no sentimento de pertencimento. E essas feridas, quando não curadas, se transformam em crenças limitantes e padrões de autossabotagem. A pessoa cresce com a sensação de que não é boa o suficiente, de que nunca será amada de verdade, de que precisa se esforçar demais para ser aceita. E quando essas crenças colapsam, a depressão encontra espaço. O luto, por sua vez, é outra origem recorrente. Mas nem todo luto vem da morte física. Às vezes estamos de luto por um amor que acabou, por um sonho que foi destruído, por uma versão de nós mesmos que não conseguimos mais ser. Luto é a dor pela perda do que foi importante. E quando não é vivido com presença e apoio, pode se transformar em uma tristeza crônica, em um esvaziamento interno que vai se somando a outras dores. O luto negado ou acelerado se transforma em peso, porque a alma precisa de tempo para se despedir, e quando esse tempo não é respeitado, a tristeza fica ali presa, moldando a forma como enxergamos o futuro. É como se uma parte de nós ainda estivesse parada no passado, tentando processar o que não foi vivido. Também existem as quebras emocionais, aquelas experiências que abalam as estruturas de confiança e segurança que sustentavam a nossa identidade. Uma traição, uma demissão inesperada, um diagnóstico médico difícil, um abuso, um rompimento abrupto, tudo isso pode quebrar algo por dentro. E o que se quebra, se não for reparado com acolhimento e tempo, se transforma em dor crônica. A pessoa começa a viver em estado de vigilância, de medo, de retração. E esse estado, quando mantido por muito tempo, leva à exaustão emocional. É como se o organismo dissesse: não aguento mais viver em alerta. E assim, entra-se na espiral da depressão. Além disso, existe uma dor que poucos reconhecem como legítima: a dor do não vivido. É o lamento silencioso por tudo aquilo que deveria ter sido, mas não foi. Por todas as vezes em que você se calou para agradar, se escondeu para não incomodar, desistiu de si mesmo para caber na expectativa alheia. Essa dor é sutil, mas devastadora. Ela se acumula ao longo dos anos e um dia explode em forma de vazio. Você não sabe exatamente o que perdeu, mas sente que perdeu algo essencial. Esse sentimento de desencontro consigo mesmo é uma das experiências mais descritas por quem está em depressão. A sensação de que se perdeu no caminho, de que não sabe mais quem é. Por isso, uma parte fundamental da jornada terapêutica é no olhar para trás, não para ficar preso no passado, mas para entender como o passado ainda vive dentro de você. É reconhecer as feridas que você carregou sozinho por tempo demais. É dar nome às dores que foram ignoradas, minimizar as vozes internas que repetem mentiras herdadas e começar pouco a pouco a reconstruir a história com mais verdade e menos culpa. O autoconhecimento não é apenas um exercício intelectual, é um processo de cura. E toda cura passa por reconhecimento, validação e cuidado. E talvez agora você esteja se perguntando: mas como fazer isso? Por onde começar? A resposta está na escuta. Escutar sua própria história com empatia, sem julgamentos. Permitir-se lembrar com compaixão e não com condenação. Buscar ajuda profissional pode ser o ponto de partida para organizar essas memórias, para entender as conexões entre o que você viveu e o que sente hoje. A psicoterapia oferece esse espaço seguro, onde sua história pode finalmente ser ouvida por inteiro, sem pressa, sem censura, com profundidade. Você não é fraco por ter feridas. Você é humano. E por isso mesmo é capaz de se curar. As raízes da dor não precisam mais definir o seu presente. Elas podem ser compreendidas, tratadas e, pouco a pouco, transformadas. E o que antes era motivo de sofrimento pode se tornar ponto de partida para a reconstrução.
Porque por mais profundas que sejam as marcas, sempre é possível florescer, mesmo depois das quedas mais dolorosas. Entre todas as formas de sofrimento psíquico, talvez a mais traiçoeira seja aquela que se esconde por trás de um sorriso. A monodepressão mascarada é uma das expressões mais silenciosas e perigosas da doença. Ela não grita, ela não se mostra em lágrimas, ela se disfarça de normalidade. E por isso, passa despercebida aos olhos de quase todos, inclusive da própria pessoa que a carrega. É a depressão que usa maquiagem, que vai ao trabalho, que cumpre prazos, que interage socialmente, que até ri. Mas por dentro, há um vazio profundo, um cansaço imenso, uma sensação constante de que a qualquer momento, tudo pode desabar. É como viver com uma armadura pesada. Você parece forte por fora, mas está exausto por dentro. Muitos indivíduos com esse tipo de depressão são vistos como fortes, bem resolvidos, os que sempre ajudam os outros. São aqueles que nunca faltam no trabalho, que estão sempre sorrindo em fotos, que mantêm uma aparência de sucesso e equilíbrio. Mas à noite, quando a porta se fecha e a máscara pode cair, o que resta é o silêncio. Um silêncio carregado de dor, pensamentos negativos, ansiedade, insônia e uma solidão esmagadora. A vergonha de admitir que não estão bem é tão grande quanto o medo de decepcionar os outros. E assim, preferem continuar interpretando um papel que cansa, que aprisiona, que adoece cada vez mais. Essa forma de depressão é particularmente comum entre pessoas que desde cedo aprenderam a não demonstrar fragilidade, que ouviram frases como engole o choro, não se vitimize, problema todo mundo tem. Pessoas que se acostumaram a cuidar dos outros, mas nunca aprenderam a cuidar de si. Que internalizaram a ideia de que pedir ajuda é sinal de fraqueza e que expor vulnerabilidade é ser um fardo. E então, mesmo quando estão caindo por dentro, seguem sorrindo. Trabalham mais, produzem mais, se distraem mais. E no fundo, tudo isso é uma tentativa desesperada de não encarar o que dói. A sensação de não ser suficiente, o medo de fracassar, o vazio existencial que consome. Mas essa ilusão de normalidade tem um preço alto. O corpo começa a dar sinais. Dores recorrentes, cansaço extremo, crises de ansiedade, insônia persistente, alterações de apetite, falta de libido. A mente entra em colapso, dificuldade de concentração, irritabilidade constante, memória falha, pensamentos invasivos. Aos poucos a máscara começa a rachar, e mesmo assim muitos continuam fingindo, porque admitir que estão mal exigiria desconstruir uma imagem que levou anos para ser construída. E para quem sempre foi o forte, o exemplo, o alegre, isso parece impensável. É por isso que tantas pessoas com depressão mascarada só procuram ajuda quando o colapso já se tornou inevitável, quando o corpo para, quando o pânico toma conta, quando a ideia de continuar fingindo se torna insuportável. E ainda assim sentem culpa por procurar ajuda. Sentem vergonha por não serem invencíveis. Mas aqui está uma verdade que precisa ser repetida. Você não precisa estar à beira de um colapso para pedir socorro. Você não precisa esperar que tudo desmorone. Você não precisa continuar sendo forte o tempo todo. Você tem o direito de ser cuidado. Você tem o direito de se mostrar como é. Sem máscaras, sem perfeição, sem performance. E como identificar essa forma silenciosa de depressão em si mesmo ou em alguém próximo? Comece prestando atenção nos pequenos sinais. Aquela pessoa que sempre diz "tá tudo bem" com um sorriso automático, mas que anda mais calada. Aquela que evita falar de si, mas sempre está disponível para os outros. Aquela que tem crises de choro escondidas no banheiro, mas volta sorrindo para a sala. Aquela que está sempre ocupada demais, produtiva demais, sorridente demais, como se vivesse fugindo de si. E se essa pessoa for você, pare por um momento e se pergunte: o que acontece quando ninguém está olhando? A resposta pode ser o começo da sua libertação. Tirar a máscara é difícil, dá medo, mas também dá alívio, porque viver fingindo é um fardo que ninguém deveria carregar. Quando você se permite ser verdadeiro, vulnerável e humano, você abre a porta para a cura. E descobre que não está sozinho, que existem pessoas prontas para te escutar,
que existem profissionais preparados para te ajudar, que existe um caminho possível e que esse caminho começa quando você tem coragem de dizer: eu não estou bem, mas quero ficar. E isso por si só já é um ato de imensa força. Dentro de cada pessoa existe uma voz que sussurra constantemente, o tempo inteiro, mesmo quando tudo parece em silêncio. É a voz da mente, esse fluxo ininterrupto de pensamentos que interpreta, julga, comenta e muitas vezes fere. Para quem vive com depressão, essa voz interna pode se tornar uma verdadeira tortura diária. Ela não grita, mas machuca. Ela não empurra, mas afunda. Ela diz coisas como: você não é bom o suficiente, você não presta, você só atrapalha, ninguém se importa com você, ninguém vai te amar assim. E por mais irracionais que pareçam, esses pensamentos negativos se repetem tantas vezes que acabam sendo internalizados como verdades absolutas. Verdades que aprisionam, que limitam, que destroem silenciosamente a autoestima, o valor pessoal e a capacidade de reagir. Esses padrões mentais autodestrutivos não surgem do nada. Eles são construídos ao longo do tempo, muitas vezes desde a infância, por meio de experiências negativas, falas marcantes, traumas e ambientes críticos. Frases ouvidas de figuras de autoridade, como pais, professores ou cuidadores, podem se transformar em crenças internas profundamente enraizadas. Um "você é inútil" repetido na infância vira um "eu sou inútil" constante na fase adulta. Um "ninguém gosta de você" se transforma em "eu sou impossível de amar". Esses pensamentos, chamados de crenças centrais negativas, funcionam como lentes distorcidas através das quais a pessoa vê o mundo e a si mesma. E quanto mais tempo essas crenças atuam, mais difícil é reconhecê-las como distorções. Elas passam a parecer parte da identidade, como se aquilo fosse quem eu sou, mas não é. Esses pensamentos não são você. Eles são bioprogramações internas que podem ser reescritas. E esse é o papel fundamental da terapia, especialmente da terapia cognitivo-comportamental, TCC, que se dedica a identificar, questionar e substituir esses padrões disfuncionais. A TCC ensina que os pensamentos afetam diretamente nossas emoções e comportamentos. Ou seja, se você acredita que é um fracasso, vai se sentir desmotivado e evitar desafios. Se acredita que é um peso, vai se isolar e recusar ajuda. Se acredita que não merece ser amado, vai aceitar migalhas afetivas ou evitar vínculos por medo de rejeição. A mente cria o ciclo, e o ciclo reforça a depressão. E como se quebra esse ciclo? Primeiro, reconhecendo que ele existe. O autoconhecimento é o início da transformação. Comece observando seus pensamentos como se estivesse de fora, como um espectador. Toda vez que surgir um pensamento negativo, pergunte-se: essa afirmação é totalmente verdadeira? Eu teria coragem de dizê-la a alguém que eu amo? Muitas vezes, você descobrirá que trata a si mesmo de forma muito mais cruel do que trataria qualquer outra pessoa. E isso precisa mudar. A autocompaixão aqui não é um luxo, é uma necessidade vital. É preciso aprender a falar consigo mesmo com mais gentileza, com mais paciência, com mais humanidade. Uma técnica poderosa utilizada na psicologia é o registro de pensamentos automáticos. Anotar sempre que possível os pensamentos negativos que surgem no dia a dia. E depois, analisá-los com lógica, com racionalidade, com perguntas-chave. Qual é a evidência real desse pensamento? Existe uma outra explicação para o que aconteceu? O que eu diria a um amigo que estivesse pensando isso? Esse exercício, quando feito com regularidade, começa a abrir brechas na rigidez das crenças destrutivas. Começa a mostrar que nem tudo o que a mente diz é verdade. E essa percepção, por mais simples que pareça, é libertadora. É fundamental lembrar que nossa mente não é uma inimiga. Ela está tentando, de alguma forma, proteger-nos da dor. Mas quando carrega histórias mal resolvidas, traumas não curados e medos mal compreendidos, acaba nos ferindo mais do que protegendo. Por isso precisamos reeducá-las. Precisamos mostrar à mente que há outras formas de interpretar a realidade. Precisamos ensinar a ela que podemos errar
sem sermos fracassos, que podemos ser vulneráveis sem sermos fracos, que podemos ser imperfeitos e ainda assim dignos de amor. Esse processo não é rápido nem fácil, mas ele é possível. E cada vez que você questiona um pensamento destrutivo, você dá um passo na direção da cura. Por fim, é preciso destacar: você não está sozinho. Todos nós, em algum grau, temos uma voz interna crítica. O que muda é o volume, a frequência, a intensidade com que ela se manifesta e o quanto acreditamos nela. Aprender a diferenciar a verdade da autossabotagem é uma das maiores conquistas da jornada terapêutica. E quando você começa a perceber que aquela voz que dizia "você não vai conseguir" estava errada, então algo começa a mudar, porque a mesma mente que destrói também pode ser ensinada a construir. A mesma mente que adoece também pode aprender a curar. E esse recomeço começa aqui, agora, com uma simples frase: eu não sou o que minha dor diz que eu sou. Imagine viver com a mente dividida entre dois extremos opostos, igualmente opressores. De um lado, essa ansiedade que acelera, inquieta, antecipa, cobra. Do outro, a depressão, que desacelera, esvazia, apaga, paralisa. Para muitas pessoas, esses dois estados não apenas coexistem. Eles se entrelaçam, se alimentam, se confundem e juntos criam um ciclo desgastante que parece impossível de romper. A ansiedade te empurra para frente com medo do futuro, enquanto a depressão te puxa para trás com o peso do passado e do presente. E no meio, você, cansado, sobrecarregado, tentando sobreviver ao caos interno de um corpo que quer correr e de uma alma que só quer desaparecer. Essa convivência entre ansiedade e depressão é mais comum do que se imagina. Estudos mostram que mais da metade das pessoas diagnosticadas com depressão também apresentam sintomas de ansiedade. E não é difícil entender o porquê. A ansiedade, quando constante e desregulada, desgasta o sistema nervoso, sobrecarrega a mente com pensamentos catastróficos, suga a energia vital. Com o tempo, essa exaustão emocional pode abrir caminho para a depressão. Por outro lado, a depressão, com sua apatia, desesperança e desconexão, gera insegurança, medo de agir, medo de errar, alimentando assim a ansiedade. É um ciclo perverso. A ansiedade te deixa alerta demais. A depressão te deixa sem forças. Um cobra a ação, o outro impede o movimento. Os sintomas dessa dupla são intensos e muitas vezes confusos. No corpo surgem tremores, sudorese, falta de ar, tensão muscular, taquicardia, dores difusas. Na mente, pensamentos negativos repetitivos, sensação de pânico iminente, dificuldade de concentração, medo constante de falhar, sensação de incapacidade, desesperança. E o impacto na vida cotidiana é brutal. Trabalhar, estudar, socializar, dormir, tudo se torna um esforço sobre-humano. A pessoa pode acordar ansiosa, viver o dia em estado de alerta e dormir triste, culpada e esgotada. Ou pode nem conseguir dormir, porque a mente não para. Fica presa em ciclos de medo, frustração, previsões negativas e autocrítica. E essa exaustão vai se acumulando até o momento em que o corpo e a mente colapsam. E o mais difícil é que, para o mundo exterior, muitas vezes, tudo parece normal. A pessoa continua se vestindo bem, continua indo ao trabalho, continua postando nas redes sociais, mas por dentro está implodindo, porque ninguém vê o ataque de pânico que aconteceu no banheiro do escritório. Ninguém vê o choro silencioso antes de dormir. Ninguém vê a luta interna para não desistir de tudo. E essa invisibilidade aumenta o sofrimento, porque a dor que não é reconhecida tende a crescer. A pessoa começa a acreditar que está exagerando, que é fraca, que ninguém vai entender, e assim se isola ainda mais. A ansiedade cobra explicações, a depressão impede de falar, e a solidão se instala. Mas existe algo fundamental que precisa ser dito. Essa dupla tem tratamento e tem saída. Quando bem diagnosticadas, ansiedade e depressão respondem muito positivamente à terapia, à medicação adequada e às mudanças no estilo de vida. E um dos primeiros passos da cura é justamente entender o que está acontecendo. Nomear o inimigo.
Perceber que você não está ficando louco, que seus sintomas têm uma explicação, que seu sofrimento é legítimo e que você merece ajuda. A psicoterapia, especialmente a abordagem cognitivo-comportamental, é extremamente eficaz nesse cenário. Ela ajuda a mapear os gatilhos, reorganizar os pensamentos, desenvolver estratégias práticas para lidar com crises e construir um novo modelo de pensamento, mais realista, mais gentil, mais saudável. Além disso, o cuidado com o corpo se torna essencial. Técnicas de respiração, exercícios físicos leves, alimentação equilibrada, higiene do sono, tudo isso, embora pareça simples, tem impacto profundo na regulação emocional. Quando o corpo começa a sentir segurança, a mente tende a acompanhar. E gradualmente, o ciclo negativo pode ser substituído por um novo ciclo, o do cuidado, da leveza possível, da reconstrução. Não se trata de eliminar a ansiedade ou apagar a depressão como se fossem falhas. Trata-se de aprender a conviver com elas de forma mais saudável, mais consciente, mais equilibrada. É importante também falar sobre o tempo. A cura não é imediata. Há dias em que tudo vai parecer pior. Há recaídas, há frustrações, mas também há avanços, há respiros. Há momentos em que a mente desacelera, em que o coração volta ao ritmo, em que o corpo relaxa, e esses momentos são sinais de que está funcionando, de que, mesmo que você não perceba ainda, algo dentro de você está começando a se curar. E isso é tudo o que importa. Seguir, mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo com dor, porque cada passo que você dá é um ato de resistência, um ato de amor, um sinal de que você ainda acredita, ou quer voltar a acreditar, que é possível viver com mais leveza. Você não é a sua ansiedade, você não é a sua depressão, você é quem está no meio disso tudo, tentando dia após dia encontrar um pouco de paz. E isso, por si só, já é uma força imensa. Você não está sozinho, você não está errado, e você, sim, vai encontrar um caminho de volta para si mesmo. Quando se fala em depressão, quase sempre o foco está na mente. Pensamentos negativos, tristeza profunda, desesperança. Mas o corpo, esse território sensível, complexo e vivo, também sente. E sente profundamente. A depressão não acontece apenas no plano psicológico, ela afeta o organismo como um todo. E um dos sinais mais claros da sua presença está nas alterações físicas visíveis e persistentes, que muitas vezes são ignoradas, tratadas isoladamente ou confundidas com outras doenças. Por isso, entender como a depressão se manifesta no corpo é fundamental para reconhecer o que está acontecendo e, mais do que isso, validar que a dor física também é dor emocional e que o corpo, ao seu modo, está apenas tentando expressar o que a alma não consegue mais suportar sozinha. Comecemos pelo sono, um dos primeiros e mais intensamente afetados. A depressão pode provocar insônia crônica, em que a pessoa tem dificuldade para adormecer, para manter o sono, ou acorda no meio da madrugada com pensamentos angustiantes. Há também quem durma horas a fio e ainda assim acorde exausto, como se o sono não tivesse sido reparador. Isso acontece porque, na depressão, a arquitetura do sono é alterada. Os ciclos profundos são interrompidos, os sonhos tornam-se mais intensos e perturbadores, e o cérebro permanece em estado de alerta mesmo enquanto o corpo repousa. É como se descansar deixasse de ser natural. E sem sono de qualidade, todo o funcionamento corporal entra em colapso, o sistema imunológico enfraquece, a concentração desaparece, o humor oscila. E o ciclo da exaustão se retroalimenta. Outro impacto evidente ocorre no inapetite e na alimentação. Algumas pessoas perdem completamente a vontade de comer. Os alimentos perdem o gosto, a textura incomoda, o simples ato de preparar ou mastigar parece exigir energia demais. O corpo começa a emagrecer, muitas vezes rapidamente, e isso leva a um enfraquecimento geral. Por outro lado, há quem desenvolva compulsão alimentar, não por prazer, mas como tentativa inconsciente de preencher um vazio interno. Buscam alimentos calóricos, açucarados, pesados, na esperança de um alívio emocional que nunca vem. Após o excesso,
vem a culpa, e essa culpa reforça o ciclo da dor. Tanto o excesso quanto a falta de apetite são expressões válidas do corpo tentando lidar com um colapso interno que ele não sabe como administrar. E há ainda a dor física. Sim, dor física real. Muitas pessoas com depressão relatam dores musculares, enxaquecas constantes, tensões no pescoço e nos ombros, sensação de peso nos membros, cansaço extremo. Essa dor não é coisa da cabeça, é fisiológica. A depressão altera o funcionamento de neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina, que, entre outras funções, regulam a percepção da dor. Quando esses níveis estão desequilibrados, a dor se intensifica. É por isso que alguém pode fazer todos os exames possíveis e não encontrar nenhuma causa orgânica para suas dores, e ainda assim sentir sofrimento intenso. O corpo não está inventando sintomas. Ele está pedindo socorro. A exaustão constante é outro sintoma marcante. Um cansaço que não passa, que não melhora com repouso, que se torna um companheiro diário. Levantar da cama parece uma tarefa hercúlea. Tomar banho exige planejamento. Conversar com alguém requer esforço emocional. Trabalhar, estudar, fazer tarefas domésticas, tudo se torna um peso. A pessoa deprimida não está com preguiça. Ela está esgotada. E esse esgotamento não é moral, é biológico. É como se o sistema nervoso estivesse constantemente sobrecarregado, lutando para manter o mínimo funcionamento diante de um cenário de colapso interno. E quanto mais ela se cobra, mais o corpo resiste. Porque o corpo só quer parar, só quer silêncio, só quer respirar em paz. É preciso romper com o mito de que saúde mental e saúde física são coisas separadas. Elas não são. Elas se influenciam o tempo todo. A depressão é uma doença do cérebro, mas seus efeitos se espalham por todo o organismo. E reconhecer esses efeitos é uma forma de validar o sofrimento de quem está passando por isso, de oferecer acolhimento sem julgamento, de entender que aquele colega que falta com frequência pode estar enfrentando crises severas de dor, que aquele familiar que só quer dormir talvez esteja fugindo de pensamentos que o atormentam, que aquele parceiro que perdeu o interesse sexual talvez esteja lidando com um desequilíbrio profundo que não tem nada a ver com amor, e sim com o colapso da energia vital. O corpo é sábio. Ele sempre tenta avisar, e sempre. A questão é, estamos escutando? Estamos respeitando seus limites? Estamos oferecendo o cuidado necessário ou apenas exigindo desempenho? Em uma cultura que valoriza a produtividade acima de tudo, descansar virou pecado. E isso adoece. Por isso, cuidar do corpo durante a depressão não é luxo, é estratégia de sobrevivência. Alimentar-se bem, movimentar-se com leveza, buscar atividades que ofereçam prazer sensorial, cultivar rotinas simples e previsíveis, tudo isso é parte do tratamento. Tudo isso é parte da cura. Seu corpo não está te traindo, ele está tentando te proteger. E quando você começa a tratá-lo como um aliado, em vez de um inimigo, algo dentro de você começa a mudar. O corpo não esquece a dor, mas ele também é capaz de memorizar o cuidado, o afeto, o recomeço. E é nesse recomeço, por mais lento que seja, que a vida começa a se reconstruir, de dentro para fora. Um passo por vez, um suspiro por vez, um toque de gentileza por vez. Talvez o traço mais devastador da depressão não seja a tristeza, a dor ou a exaustão, mas sim a desesperança, a ausência quase total de perspectiva, a sensação de que o futuro não existe, ou, se existe, será apenas uma repetição cinzenta e insuportável do presente. Para quem nunca enfrentou uma depressão profunda, é difícil compreender o que significa olhar para frente e não ver nada. Nenhum plano, nenhum desejo, nenhum sonho. Apenas um vazio, um silêncio, uma escuridão. É como viver em um túnel sem fim, onde o tempo perdeu o ritmo e os dias se arrastam como se fossem eternos. A mente entra em um estado de suspensão. Nada parece importar. Nada parece fazer sentido. E o mais assustador é que, dentro desse estado,
começa a surgir uma pergunta cada vez mais insistente: qual o sentido de continuar? Essa é a raiz mais perigosa da depressão. Porque quando se perde a esperança, perde-se também a energia para lutar. E sem luta, sem movimento, sem perspectiva, o desejo de desaparecer vai tomando espaço. Não necessariamente com impulsos imediatos de morte, mas com o desejo de não existir, de dormir e não acordar, de sumir sem alarde, de parar de sentir. A desesperança se manifesta como uma desistência silenciosa das relações, dos projetos, do autocuidado, da vontade de viver. E o mundo externo, muitas vezes, não percebe. Porque ainda há funcionalidade. A pessoa ainda aparece, ainda sorri de vez em quando. Mas por dentro ela já foi embora. Ela apenas existe, não mais vive. A desesperança é alimentada por pensamentos automáticos destrutivos que dizem: nada nunca vai mudar, essa dor nunca vai passar, não importa o que eu faça, sempre vou fracassar. Ninguém nunca vai me entender de verdade. São pensamentos recorrentes, circulares, que criam um labirinto mental do qual parece impossível sair. E o mais cruel é que, quanto mais a pessoa acredita nessas ideias, mais o mundo parece confirmar. Os planos falham, as relações se desgastam, o corpo enfraquece. A profecia se realiza, não porque era verdade, mas porque a mente já estava condicionada a esse resultado. Esse é o poder da desesperança. Ela não apenas destrói a visão de futuro, mas distorce o presente, impedindo que a pessoa enxergue qualquer possibilidade de mudança. Mas aqui é preciso dizer uma verdade com força, mesmo que ela pareça difícil de acreditar. A desesperança é um sintoma, não uma sentença. Ela é uma lente suja colocada sobre os seus olhos pela depressão. Não é a realidade. É uma distorção da sua capacidade de projetar futuro. E como todo sintoma, ela pode ser tratada, pode ser ressignificada, pode ser desmontada com tempo, cuidado e ajuda profissional. Não é você que está sem saída. É a sua mente, momentaneamente, que está sem luz. E isso pode mudar. Sim, pode. Porque há uma sabedoria profunda na vida que insiste em continuar, mesmo quando você não vê motivos. E essa força está aí dentro, mesmo que silenciosa agora. A reconstrução da esperança não acontece de forma mágica. Ela começa com pequenos resgates de sentido. Às vezes, é um momento de calma em meio ao caos, um gesto de carinho recebido, um trecho de música que toca algo esquecido dentro de você, um olhar sincero, uma conversa com alguém que escuta de verdade. Um momento em que, por um breve instante, a dor diminui. Esses momentos são sementes, e toda semente, por menor que pareça, carrega dentro de si a possibilidade de um mundo novo. O processo terapêutico ajuda a encontrar essas sementes, ajuda a identificar o que ainda pulsa, o que ainda tem valor, o que pode ser reerguido, porque mesmo depois de tudo, ainda existe algo que merece ser vivido. Mesmo quebrado, o coração ainda pode amar. Mesmo cansado, o corpo ainda pode se reanimar. Mesmo ferido, o espírito ainda pode florescer. A esperança muitas vezes não é um grito, é um sussurro, e talvez hoje você ainda não consiga escutá-lo. Mas ele está aí. Está nos espaços que a dor ainda não conseguiu ocupar por completo. Está na parte de você que está ouvindo este texto agora. Está na decisão de continuar mesmo sem saber por quê. E tudo isso já é o começo, já é a semente. A desesperança mente, e a verdade é que você não chegou até aqui para desistir agora. A sua história não termina no meio do túnel. A sua história continua, e ela pode sim ser reescrita, com tempo, com apoio, com amor, com coragem. Se hoje você não consegue enxergar o futuro, tudo bem. Nós vamos juntos criá-lo, um passo por vez, uma respiração por vez, uma escolha de vida por vez. Existe uma mentira sutil, profundamente enraizada na cultura de muitos de nós, que diz que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Uma mentira que se disfarça de orgulho, de independência, de força, mas que no fundo aprisiona, adoece e isola. Quantas vezes você já se pegou pensando que precisava resolver tudo sozinho, que ninguém entenderia,
Que falar sobre sua dor era expor demais? Que buscar um psicólogo ou um psiquiatra significaria admitir derrota? Essas ideias repetidas como mantras não surgem do nada. Elas são aprendidas, herdadas e reforçadas por uma sociedade que ainda valoriza a performance acima da verdade emocional. Mas aqui vai uma realidade que pode mudar a sua vida. Pedir ajuda não é fraqueza. É um dos maiores atos de coragem que existem. Admitir que não está bem, que algo dentro de si precisa de cuidado, é profundamente desafiador. Requer humildade, sim, mas mais do que isso, requer humanidade. Requer atravessar o medo do julgamento, o receio do rótulo, o peso do estigma. Ainda há quem pense que terapia é coisa de gente fraca, que remédio é muleta, que, no tempo da minha avó, não tinha isso. Mas o que talvez não saibam é que essas ideias são parte do problema. São justamente essas crenças que fazem com que tantas pessoas sofram em silêncio, que se calem, que desistam, que tentem aguentar tudo sozinhas, até que não aguentem mais. O tratamento existe para salvar vidas, e quanto mais cedo você se permitir receber ajuda, mais chance tem de reconstruir seu caminho. Buscar Smiths com ajuda profissional é entrar em contato com uma escuta qualificada, treinada para compreender o que está por trás da dor. É conversar com alguém que não está ali para julgar, opinar ou dar conselhos prontos, mas para acolher, mapear, investigar e juntos encontrar caminhos. A psicoterapia é um espaço de reconstrução, um espaço onde você pode dizer o que nunca disse a ninguém, onde pode ser quem é, sem máscaras, sem pressão. É ali que você começa a entender que suas dores fazem sentido, que seus padrões têm origem, que suas reações são humanas. E mais do que isso, é onde você começa a se lembrar de quem é, para além da dor, para além da crise. E quando necessário, o acompanhamento psiquiátrico também entra como aliado. Os medicamentos, quando bem indicados, são ferramentas preciosas. Eles não resolvem tudo sozinhos, mas podem ser a ponte entre o colapso e o tratamento psicológico mais profundo. Podem estabilizar o humor, aliviar a ansiedade, restaurar o sono, reorganizar o apetite, recuperar a energia vital. E não, eles não são para sempre. E sim, eles podem ser descontinuados com o tempo e sob supervisão. O mais importante é entender que não existe fraqueza em usar uma ferramenta que foi feita para te ajudar a sobreviver. Tomar um antidepressivo é como usar óculos. Se sua visão está turva, você usa apoio até enxergar com clareza de novo. E isso é autocuidado, não fraqueza. É claro que para muitas pessoas, dar esse passo inicial ainda parece impossível. Às vezes por falta de recursos, às vezes por medo, às vezes por experiências anteriores frustrantes. Mas a verdade é que existem caminhos. Hoje, há atendimento psicológico gratuito em faculdades, em postos de saúde, em ONGs. Há plataformas online, há grupos de apoio, há redes sociais que conectam pessoas com os mesmos desafios. Não é fácil, mas é possível. E cada tentativa é válida. Porque encontrar o terapeuta certo é como encontrar uma casa dentro de si. Alguém que acolhe a bagunça sem pressa de arrumar. Alguém que caminha com você no ritmo que for possível. Pedir ajuda é também reconhecer o próprio valor. É dizer, com ações, eu mereço viver melhor. Eu mereço entender minha história. Eu mereço apoio. E isso, para quem passou a vida inteira se sentindo invisível, culpado ou insuficiente, é revolucionário. É libertador. É o primeiro passo de uma jornada que não promete soluções instantâneas, mas promete verdade. E a verdade cura. Porque quando você se permite ser cuidado, começa a descobrir que há dentro de você muito mais do que dor. A força, a inteligência emocional, a capacidade de amar, de recomeçar, de reconstruir. Você não precisa esperar o fundo do poço. Não precisa chegar à exaustão completa. Não precisa estar muito mal para buscar tratamento. Você pode e deve pedir ajuda enquanto ainda consegue. E se hoje você está nesse ponto de dúvida, nesse momento em que algo dentro de você diz, não dá mais para continuar assim, escute essa voz. Ela é o seu instinto de vida pedindo espaço.
Ela é sua consciência sussurrando que ainda há tempo. E há, sempre há. O tratamento não é o fim da linha, é o início de uma nova caminhada. Uma caminhada mais leve, mais consciente, mais livre. E por mais assustador que esse primeiro passo pareça, ele é o mais importante, porque ele diz ao mundo, e a você mesmo, que sua vida tem valor, que sua dor importa, e que você está pronto, mesmo com medo, para começar a se reconstruir. Imagine se fosse possível ensinar o seu próprio cérebro a enxergar o mundo de outra forma. Imagine se houvesse uma maneira de interromper aquele turbilhão de pensamentos negativos, paralisantes e autodestrutivos que giram em círculos dentro da sua mente todos os dias. Imagine se você pudesse, pouco a pouco, aprender a reagir de forma diferente aos mesmos gatilhos que sempre te derrubaram. Pois essa possibilidade existe. E seu nome é Terapia Cognitivo-Comportamental, ou simplesmente TCC. Uma das abordagens terapêuticas mais eficazes e transformadoras no tratamento da depressão, da ansiedade e de tantos outros transtornos emocionais. E ela não é apenas um tipo de conversa, ela é uma ferramenta de reprogramação profunda da mente, baseada em ciência, empatia e prática. A TCC parte de uma premissa simples, mas poderosa. Os nossos pensamentos afetam nossas emoções e comportamentos. Ou seja, o modo como interpretamos os fatos da vida tem impacto direto sobre o que sentimos e como agimos. Duas pessoas podem viver a mesma situação, por exemplo, não serem chamadas para uma entrevista de emprego e reagirem de formas completamente distintas. Uma pode pensar, eles devem ter escolhido alguém mais experiente, e tudo bem, vou continuar tentando. A outra pode pensar, claro, eu nunca sou bom o suficiente, ninguém nunca vai me dar uma chance, eu sou um fracasso. Essa segunda forma de pensar é o que a TCC chama de pensamento disfuncional. Um padrão mental distorcido, geralmente automático, que gera sofrimento desnecessário. Esses pensamentos disfuncionais não surgem do nada. Eles estão enraizados em crenças nucleares negativas, ideias profundas que carregamos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Crenças como, sou inútil, as pessoas vão me abandonar, o mundo é perigoso, ninguém se importa comigo. A TCC nos ajuda a identificar essas crenças, entender de onde elas vieram, como elas se formaram e, mais importante ainda, como desconstruí-las. O processo não é rápido, mas é profundamente libertador, porque quando você muda a forma como pensa, muda também a forma como sente e age. O que antes parecia o fim do mundo passa a ser apenas um obstáculo temporário. O que antes era visto como fracasso total passa a ser interpretado como uma experiência, uma tentativa, um aprendizado. Na prática, o trabalho terapêutico com TCC é ativo. Você não vai apenas falar e ser escutado. Vai aprender técnicas, fazer exercícios, registrar pensamentos, observar padrões, praticar novas formas de responder aos desafios da vida. Um exemplo muito comum é unir registro de pensamentos automáticos, onde você anota uma situação difícil, os pensamentos que surgiram na hora, as emoções que sentiu e depois analisa a veracidade desses pensamentos com perguntas orientadas. Essa simples prática, feita com constância, começa a quebrar o poder dos pensamentos destrutivos. Você começa a se ver com mais clareza, mais compaixão, mais objetividade. Outra ferramenta essencial da TCC é o TPI, experimento comportamental. Muitas vezes, evitamos certas situações porque acreditamos que não vamos dar conta, e isso reforça a crença de incapacidade. O terapeuta propõe, então, pequenos desafios graduais, seguros e controlados para testar essas crenças. Por exemplo, se você acredita que as pessoas vão me rejeitar se eu falar em público, a TCC pode sugerir que você leia um pequeno texto em voz alta para um amigo. Depois, você analisa a experiência. O que de fato aconteceu? As pessoas rejeitaram? Ou ouviram com respeito? Esse processo feito repetidamente vai enfraquecendo a velha crença e construindo uma nova. Eu sou capaz. E assim, aos poucos, a confiança retorna. A autonomia se fortalece. A mente aprende a viver de novo.
A TCC também oferece suporte direto para paz e planejamento de ações, organização da rotina, enfrentamento de sintomas físicos, estratégias para lidar com crises de ansiedade, prevenção de recaídas e criação de objetivos de vida. Tudo isso é feito de forma colaborativa, com o terapeuta atuando como parceiro e não como autoridade. Você é o protagonista da sua cura. O terapeuta é o guia que caminha ao seu lado, com ferramentas na mão e escuta no coração. E talvez a parte mais bonita da terapia cognitivo-comportamental seja perceber ao longo do tempo que você pode construir novas conexões dentro do seu cérebro. Isso não é uma metáfora. A neurociência já demonstrou que o cérebro possui plasticidade, ou seja, ele pode ser moldado, treinado, reestruturado. Com esforço e repetição, novos circuitos se formam. E aquilo que parecia impossível, ter pensamentos mais leves, sentir menos culpa, ter mais clareza, reagir com mais equilíbrio, passa a se tornar natural. A dor não desaparece de um dia para o outro, mas ela passa a ocupar menos espaço. E no lugar dela, surgem possibilidades. Você não é refém da sua mente. Você pode treiná-la, reprogramá-la, libertá-la. A TCC não oferece mágica, oferece método, oferece clareza, oferece resultado. E, acima de tudo, oferece esperança. Não aquela esperança vaga e romântica, mas a esperança concreta de saber que há um caminho e que ele já está sendo trilhado. Agora, com cada pensamento que você começa a questionar, com cada nova atitude que você se permite experimentar, com cada sessão em que você escolhe com coragem enfrentar o que te machuca, porque no final das contas, o seu cérebro não quer te punir, ele quer te proteger. Ele só precisa, como todo o sistema, ser ensinado a fazer isso da forma certa. E você pode, você consegue, você vai. Poucas coisas despertam tanto medo, dúvida e preconceito quanto a ideia de usar ou medicação para tratar a depressão. Talvez você já tenha ouvido frases como remédio é coisa para quem está louco, vai ficar dependente, isso é só para quem não tem força de vontade, ou ainda, com o tempo, você melhora sozinho. Essas frases, infelizmente, são ecos de um estigma antigo e perigoso que impede milhares de pessoas de receberem o tratamento adequado. E o mais grave é que, sem o tratamento certo, a depressão pode se agravar e, em alguns casos, pode ser fatal. Por isso, é preciso dizer com toda a clareza e firmeza: remédios salvam vidas. E quando bem indicados e acompanhados por um profissional responsável, podem ser o suporte mais importante na travessia de uma crise. A medicação para a depressão, especialmente os antidepressivos, atua diretamente nos neurotransmissores cerebrais, como serotonina, dopamina e noradrenalina, substâncias responsáveis por regular o humor, o sono, o apetite, a concentração e a energia vital. Na depressão, esses neurotransmissores estão em desequilíbrio, e esse desequilíbrio não é sinal de fraqueza, é sinal de que o seu corpo está em sofrimento. É uma condição biológica, e como toda condição biológica, ela pode e deve ser tratada com os recursos disponíveis. Os antidepressivos não viciam, como muitos pensam. Eles não causam dependência química, como drogas recreativas ou ansiolíticos de uso abusivo. Eles atuam de forma progressiva, regulando as funções cerebrais, e podem ser descontinuados de forma segura sob supervisão médica quando a estabilidade emocional é restabelecida. É importante entender que nos remédios não são uma solução mágica. Eles não curam a depressão sozinhos. Eles não substituem a terapia nem os cuidados com o estilo de vida, mas eles oferecem algo fundamental: estabilidade. Quando a dor está tão intensa que você não consegue pensar com clareza, quando o corpo está tão esgotado que mal consegue reagir, quando os pensamentos estão sombrios demais para permitir qualquer iniciativa, o remédio entra como um apoio químico que devolve o mínimo necessário para que a pessoa consiga começar a se tratar. É como um andador para quem quebrou as pernas. Você não vai usá-lo para sempre, mas sem ele, talvez nem consiga se levantar para começar a reabilitação. E sim, todo medicamento tem efeitos colaterais potenciais. É verdade.
Pode haver náuseas nas primeiras semanas, alteração no sono, na libido, dor de cabeça, ou um período de adaptação incômodo. Mas esses efeitos, na maioria das vezes, são temporários e passam nas primeiras semanas de uso. E mesmo quando persistem, podem ser ajustados com mudança de dosagem ou troca de medicação, sempre com acompanhamento do psiquiatra. Cada organismo responde de um jeito. Por isso, é fundamental ter um profissional de confiança, com quem você possa dialogar abertamente, sem medo, sem vergonha. O papel do psiquiatra não é apenas prescrever, é acompanhar sua evolução, avaliar sua resposta e construir junto com você o melhor plano de cuidado possível. Outro mito comum é que, ao tomar remédio, a pessoa deixará de ser ela mesma, como se estivesse dopada, anestesiada ou despersonalizada. Isso não é verdade. Quando a medicação é bem ajustada, ela não tira sua personalidade, pelo contrário, ela devolve quem você era antes da dor tomar conta. Ela permite que você volte a sentir prazer, a ter clareza, a experimentar o mundo com mais leveza. E isso, por si só, já é um recomeço, porque a depressão rouba a identidade. E recuperar o equilíbrio químico do cérebro é uma forma de resgatar sua essência. Também é importante lembrar que, em muitos casos, a medicação é temporária. Ela pode ser usada por alguns meses, 1 ou 2 anos, até que a pessoa esteja emocionalmente e psicologicamente mais fortalecida. Em outros casos, especialmente quando há depressões recorrentes, ela pode ser usada a longo prazo, e tudo bem. Assim como há pessoas que tomam insulina para viver bem com diabetes, há quem precise de antidepressivos por mais tempo para manter o equilíbrio emocional. O que importa não é quanto tempo vai durar, mas como está sua qualidade de vida hoje. Você está conseguindo levantar da cama, sair de casa, voltar a ter pequenos prazeres, voltar a planejar o futuro? Esses são os sinais que realmente importam. Buscar medicação é um ato de coragem. É admitir que você merece viver melhor, que você não precisa continuar lutando sozinho, que sua dor é real e que você está disposto a enfrentá-la com todos os recursos possíveis. E mais, é entender que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Se você toma um antibiótico para uma infecção, por que hesitaria em tomar um antidepressivo para um colapso químico no cérebro? O sofrimento emocional não é menor. É invisível, sim, mas é tão real quanto qualquer dor física. Portanto, se você está considerando iniciar uma medicação, ou se já começou e sente medo, insegurança ou culpa, respire, olhe com carinho para esse passo, converse com seu médico, faça perguntas, leia com critério e, acima de tudo, permita-se receber ajuda. Porque às vezes o que nos falta para começar a reverter a dor é apenas comandar a si mesmo a permissão para ser cuidado. E isso, quando acontece, pode mudar tudo. Há algo profundamente curativo em ouvir a história de alguém que passou por aquilo que você está vivendo agora e conseguiu sair do outro lado. Em meio à escuridão da depressão, quando tudo parece sem sentido, quando cada dia é uma batalha silenciosa contra pensamentos que machucam, ouvir que é possível vencer pode ser como uma fresta de luz no túnel. E não uma luz ilusória, distante, mas uma luz real, que nasceu da dor, da queda, do colapso, mas também da coragem, da reconstrução e da persistência. Porque sim, existem histórias de superação, e elas são muitas, e são reais. Essas histórias não são feitas de viradas mágicas, nem de finais de conto de fadas. São feitas de passos lentos, de dias difíceis, de recaídas, de terapias interrompidas e retomadas, de medicações que precisaram ser ajustadas várias vezes, de pessoas que pensaram em desistir e ainda assim continuaram, de corpos que estavam exaustos, mas se moveram, de mentes que só viam o caos, mas se abriram para o mínimo, e nesse mínimo encontraram o começo da mudança. Histórias de gente comum, como você, que um dia não conseguia mais sair da cama, que chorava sem saber por quê, que sentia vergonha de estar vivo, que achava que nunca mais voltaria a sentir prazer, vontade, sentido, e que hoje, com altos e baixos, reconstruíram suas vidas. Uma dessas pessoas é Camila, 29 anos.
que enfrentou uma depressão profunda após um relacionamento abusivo e anos de autossilenciamento. Ela conta que durante quase 2 anos viveu como um fantasma funcional. Ia ao trabalho, sorria para a família, postava fotos com filtro, mas chorava todos os dias no banho, escondia crises de ansiedade atrás de desculpas e só conseguia dormir com remédios. Quando chegou ao ponto de não conseguir mais se levantar para trabalhar, procurou ajuda. Começou terapia. Resistiu. Achou que não adiantaria, mas continuou. Tentou diferentes terapeutas até se sentir acolhida. Iniciou a medicação. Leu, estudou, chorou. E um dia percebeu que a dor havia dado espaço para outra coisa. Vontade. Vontade de viver. Hoje Camila não diz que está curada, mas diz com firmeza que se conhece melhor, se respeita mais e nunca mais deixará sua dor em silêncio. Outra história é a de Leandro, 47 anos, pai de 2 filhos, que passou por uma depressão após perder o emprego e mergulhar em dívidas. Ele, que sempre foi visto como o forte da família, não conseguia admitir que estava mal. Sentia vergonha. Tentava manter a rotina, mas por dentro tudo estava desmoronando. Começou a ter pensamentos intrusivos, questionar seu valor como homem, como pai, como ser humano. Quando pensou em acabar com a própria vida, procurou ajuda psiquiátrica. Entrou em um grupo de apoio. Encontrou força em outros homens que também estavam se permitindo sentir. E redescobriu o valor de ser vulnerável. Hoje, com trabalho estável, ainda em terapia, Leandro diz que a maior conquista não foi o emprego novo, foi aprender a se escutar e se permitir recomeçar, mesmo quebrado. Há também histórias públicas, pessoas conhecidas que usaram sua voz para mostrar que saúde mental é coisa séria. O cantor Apices, Chorão, da banda Charlie Brown Jr., falava de forma intensa sobre sua dor, embora muitos só tenham percebido tarde demais. Já outras figuras públicas, como a atriz Emma Stone, o nadador Michael Phelps e a cantora Lady Gaga, compartilham abertamente suas lutas contra a depressão, a ansiedade e os transtornos emocionais. Eles não são exceções, são apenas vozes que se levantaram para dizer "eu também". E esse "eu também" pode ser o começo de uma corrente de cura, porque quando uma pessoa compartilha sua dor com verdade, ela dá permissão para que outras também se reconheçam e busquem ajuda. A verdade é que ninguém vence a depressão sozinho. Toda história de superação tem, em algum ponto, uma rede de apoio, ainda que pequena. Um terapeuta, um amigo, uma avó, um grupo, um livro, um áudio que fez sentido, um vídeo que tocou, um gesto que salvou. E essa rede não precisa ser perfeita, ela só precisa ser real, presente, gentil, e a boa notícia é que você também pode construir a sua, aos poucos, com paciência, com cuidado, com abertura. Se você está lendo isso e se sentindo longe de qualquer possibilidade de superação, eu entendo. Sei que nesse ponto, tudo pode parecer distante, inalcançável, impossível. Mas saiba, ninguém acredita que vai melhorar no começo. A maioria das pessoas só começa a melhorar porque decidiu continuar, mesmo sem acreditar. E depois de algum tempo, algo muda. Uma pequena vitória acontece, uma manhã mais leve, um riso inesperado, um momento de paz. E quando se olha para trás, percebe-se que sim, houve superação. Mesmo que aos pedaços, mesmo que com cicatrizes, a dor faz parte da jornada. Mas ela não é o destino final. Você está em processo, em reconstrução. E assim como Camila, Leandro e tantos outros, você também pode escrever sua história de superação. Não precisa ser perfeita, nem rápida, mas precisa ser sua. E ela já começou, no momento em que você decidiu ouvir, refletir e, acima de tudo, seguir. A depressão, embora silenciosa e muitas vezes invisível, nunca afeta apenas quem a sente. Ela reverbera. Ela alcança os outros como uma onda silenciosa que modifica ambientes, relações e rotinas. E nesse cenário, a família, os amigos e as pessoas próximas podem ser tanto um fator de proteção quanto, infelizmente, um obstáculo involuntário à recuperação. Não porque desejem o mal, mas porque muitas vezes não sabem o que fazer,
o que dizer, como agir. A ignorância emocional, que não tem nada a ver com falta de amor, é um dos maiores desafios para quem convive com alguém em sofrimento profundo. E por isso é urgente e necessário falar com clareza. Quem está ao lado também precisa aprender, escutar, entender e, acima de tudo, apoiar sem julgar. Quando alguém está em depressão, o mundo interno já está extremamente confuso. Tudo parece difícil. Levantar, falar, comer, sair de casa, responder mensagens, sorrir, o mínimo se torna um fardo. E por isso, cobranças, críticas, pressões e frases bem intencionadas, mas equivocadas, podem ter um efeito devastador. Comentários como, isso é falta do que fazer, reage, a vida não é tão ruim assim, você está assim porque quer, tem gente passando por coisa pior, você precisa é de trabalho, não de terapia, ou ainda, você não tem motivo para estar desse jeito. Essas falas não ajudam, elas machucam, elas invalidam, elas empurram o outro ainda mais para o fundo. Porque o que a pessoa deprimida escuta nesses momentos não é apenas uma frase, é uma confirmação de que ela não é compreendida. E não se sentir compreendido é uma das dores mais profundas da depressão. Apoiar alguém em depressão exige presença afetiva, mais do que conselhos. Às vezes a pessoa não precisa de soluções, precisa de alguém que fique ao lado, mesmo em silêncio. Alguém que diga, estou aqui, mesmo quando não há conversa. Alguém que aceite que ela não está bem, sem tentar consertá-la a todo momento. Porque não há cura possível quando o doente é forçado a fingir saúde para não incomodar. O acolhimento verdadeiro começa com empatia, entrar no mundo do outro sem querer mudá-lo imediatamente, sem comparar sofrimentos, sem medir dores. É preciso escutar com o coração, com humildade, com o entendimento de que não se trata de entender tudo, mas de respeitar tudo o que o outro sente. Isso não significa que você, enquanto familiar ou amigo, precise se anular ou carregar tudo sozinho. Muito pelo contrário. É importante estabelecer limites, buscar apoio para si mesmo, compartilhar a responsabilidade. Ajudar alguém com depressão não é ser herói, é ser humano. É estar junto com compaixão, mas também com lucidez. E isso envolve incentivar, com gentileza, que a pessoa busque ajuda profissional. Envolver outros familiares quando necessário. Procurar orientação em grupos de apoio. E compreender que você pode ser suporte, mas não é a cura. Quem se responsabiliza inteiramente pela melhora do outro, cedo ou tarde, se frustra, se culpa, se desgasta. E esse desgaste pode romper vínculos preciosos. Outro ponto fundamental é respeitar o tempo da pessoa. A depressão não tem um cronômetro definido. Alguns dias serão melhores, outros piores. Às vezes haverá progresso, depois regressão. Isso é esperado. Isso é parte do processo. O papel da rede de apoio é não abandonar quando a melhora não é linear. É continuar ali, não pressionando, mas oferecendo constância. Relembrando com atos e palavras que a pessoa vale a pena, que ela é amada, mesmo em crise, que sua dor é real, mas que ela não está sozinha para enfrentá-la. Pequenos gestos, preparar uma comida, ajudar com tarefas, enviar uma mensagem sincera, podem ser profundamente transformadores. A pessoa deprimida talvez não consiga demonstrar gratidão imediatamente, talvez nem consiga reagir, mas ela sente, ela registra, e um dia ela vai se lembrar. É também essencial combater o estigma dentro da família. Muitas vezes, o maior obstáculo para que alguém busque tratamento está dentro de casa. Pais que negam o sofrimento dos filhos, parceiros que ridicularizam o uso de medicação, irmãos que preferem silenciar do que conversar. Tudo isso precisa ser transformado. E essa transformação começa com conversas sinceras, com educação emocional, com abertura para rever crenças ultrapassadas. Depressão não é frescura, não é preguiça, não é falta de caráter, é uma doença. E como toda doença, exige cuidado, atenção e respeito. A família que compreende isso oferece não apenas apoio, oferece a base para a reconstrução. Se você está ao lado de alguém que está em depressão, saiba, sua presença é mais poderosa do que você imagina.
Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender todos os detalhes, mas sua escuta, sua paciência, seu gesto constante de amor, mesmo nas entrelinhas, pode ser o fio que impede o outro de se perder por completo. E se você está cansado, com medo, sem saber o que fazer, respire. Você também merece apoio. Você também precisa se cuidar. E ao fazer isso, não apenas protege a si, mas mostra ao outro, com o próprio exemplo, que cuidar da saúde mental é um ato de coragem, de lucidez e de amor. Em meio à imobilidade emocional da depressão, onde cada gesto parece pesado demais, cada plano parece distante demais, e cada manhã nasce com um cansaço inexplicável, a ideia de agir parece impossível. Mas é justamente nesse cenário de paralisia que um dos remédios mais silenciosos e eficazes pode começar a atuar: o poder dos pequenos passos. Sim, pequenos, quase invisíveis aos olhos de fora, mas que por dentro começam a reativar algo essencial: a sua capacidade de escolha, de reação, de movimento. Porque a cura da depressão não começa com grandes viradas. Ela começa com a coragem de fazer o mínimo possível, todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem força. Porque é nesse mínimo possível que a vida lentamente começa a querer voltar. Quando estamos deprimidos, a rotina perde o sentido. As horas se misturam, os dias se arrastam e a sensação de tempo parado se instala. A cama se torna refúgio e prisão. A comida ou é evitada ou é compulsiva. O banho é adiado. As mensagens não são respondidas. O corpo vai se fechando, como se estivesse tentando desaparecer. E isso é compreensível. É parte do estado de colapso que a depressão provoca. Mas há algo que a ciência e a clínica mostram repetidamente. A retomada da rotina, mesmo que simbólica, é um dos primeiros sinais de reversão desse estado. Porque o cérebro, mesmo adoecido, responde ao movimento. Ele é plástico. Ele se adapta. E ele precisa de repetição para criar novas conexões. Repetição gentil, constante, viável. Não se trata de seguir uma agenda lotada, nem de forçar produtividade. Trata-se de escolher, a cada dia, uma ou duas ações pequenas que criem estrutura. Acordar no mesmo horário, mesmo que com dificuldade. Levantar e abrir a janela mesmo sem vontade. Tomar banho. Comer algo nutritivo. Escrever 3 frases num caderno. Caminhar por 5 minutos. Fazer a cama. Ligar para alguém de confiança. Meditar por 2 minutos. Não importa o tamanho do gesto. O que importa é que ele seja realizável. E depois de feito, reconhecido. Porque a mente deprimida tende a ignorar conquistas, a desvalorizar qualquer progresso. Por isso, é essencial criar o hábito de perceber. Eu consegui fazer isso hoje, e isso importa. Esses gestos repetidos com regularidade começam a reordenar a percepção interna de si mesmo. A pessoa deixa de se ver apenas como alguém sem controle e passa a perceber que, apesar da dor, ainda existe uma parte sua que me escolhe, que age, que decide. E é essa parte que precisa ser alimentada. A disciplina da rotina não é rigidez, é cuidado. É uma forma de dizer a si mesmo: meu sofrimento é real, mas eu ainda existo. E enquanto eu existir, posso me mover. Posso me tratar com respeito. Outro fator crucial é o de movimento físico. A ciência já demonstrou inúmeras vezes que a prática regular de atividade física, mesmo leve, tem efeito direto sobre o humor, o sono, a energia e os níveis de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Não estamos falando de virar atleta, mas de colocar o corpo em movimento. Caminhar no quarteirão, fazer alongamentos, subir e descer escadas, dançar uma música em casa. Mexer o corpo é uma forma de sinalizar ao cérebro que a paralisia está sendo desafiada. E esse desafio, mesmo que mínimo, é poderoso. Porque na depressão, cada movimento é uma declaração silenciosa de resistência. A alimentação, igualmente, deve ser tratada com carinho. Comer alimentos ricos em nutrientes, evitar o excesso de açúcar, álcool e industrializados, beber água. Tudo isso parece básico, mas tem impacto real sobre o humor e o funcionamento mental. O cérebro precisa de combustível limpo,
precisa de nutrientes. E na depressão, cuidar da alimentação é uma forma de dizer a si mesmo: eu mereço me nutrir. Mas talvez o ponto mais importante dessa conversa seja esse: você não precisa estar motivado para agir. Na verdade, a motivação vem depois da ação, e não antes. Esperar se sentir bem para fazer algo é o caminho mais comum para continuar parado. É o ciclo do quando eu melhorar, eu volto a me cuidar. Mas é o cuidado que traz a melhora. É o movimento que reacende a energia. Por isso, haja mesmo sem vontade. Haja com amor, com compaixão, com paciência. Cada pequeno passo é uma semente, e com o tempo, essas sementes brotam. Se hoje você só consegue fazer uma coisa, uma única, escolha algo que alinhe corpo, mente e presença. Algo que, mesmo pequeno, te diga: eu me importo comigo. E amanhã, faça de novo. E depois de amanhã, repita. Não se preocupe com a velocidade. Não se compare com ninguém. Apenas continue. Um pequeno passo por dia pode não parecer nada agora, mas quando você olhar para trás, verá que ele te tirou do lugar. E isso, meu querido, minha querida, é tudo. Em momentos de dor profunda, quando o chão parece ter desaparecido e o horizonte se dissolve em névoa, surge uma pergunta silenciosa, às vezes sussurrada no escuro, às vezes gritada em lágrimas sufocadas. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Qual o sentido de continuar? Para onde estou indo? E essas perguntas não são apenas intelectuais. Elas são existenciais. Elas brotam de um lugar dentro de nós que pede mais do que respostas racionais. Pede significado. E é nesse ponto da jornada contra a depressão que muitas pessoas começam ou recomeçam uma busca silenciosa e íntima por algo maior. Não necessariamente por religião, mas por truth e espiritualidade. Essa dimensão do ser humano que nos conecta ao invisível, ao transcendente, ao que vai além da matéria e da lógica imediata. E essa busca, quando respeitada e acolhida, pode ser um fio poderoso de reconexão com a vida. A espiritualidade não precisa ter dogmas, não precisa de templos, não exige nomes específicos. Ela se manifesta em perguntas, em intuições, em momentos de silêncio profundo. Está no nascer do sol visto da janela, no vento que toca o rosto, na lágrima que cai enquanto se ouve uma música que fala diretamente com a alma. Está no abraço sincero de alguém, no encontro com a natureza, em palavras que surgem do nada e confortam. Está na prece, no mantra, na meditação, na contemplação, em qualquer gesto que traga a sensação de que você não está só. De que por mais sombria que esteja a estrada, há algo, dentro ou fora de você, que sustenta a travessia. Para muitas pessoas, reencontrar a espiritualidade durante a depressão é como redescobrir um idioma esquecido. Um idioma que fala de pertencimento, de conexão, de sentido. E isso não significa negar a dor. Pelo contrário, significa acolher a dor dentro de uma perspectiva maior, onde ela deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser também parte de uma transformação. Não se trata de romantizar a depressão, mas de reconhecê-la como um chamado da alma para olhar para o que foi esquecido, negado ou abandonado. O vazio que a depressão traz, muitas vezes, não é apenas ausência de alegria, é ausência de sentido. E a espiritualidade, quando vivida com autenticidade, é uma das formas mais profundas de reencontrar sentido. Há quem encontre esse sentido em crenças religiosas tradicionais. Há quem o encontre em filosofias espirituais, em práticas de mindfulness, em rituais simples, em momentos de gratidão, em reflexões sobre o propósito. Há quem descubra que sua espiritualidade é servir aos outros, ajudar quem sofre, estar presente para quem precisa. Há quem a encontre nas artes, na dança, na música, na leitura. O que importa não é o caminho, é o vínculo com algo maior do que a dor. É lembrar que a vida não é apenas aquilo que dói, ela também é aquilo que nos transcende, que nos conecta, que nos move. E às vezes tudo o que precisamos é de um motivo para dar o próximo passo. Esse motivo, muitas vezes, nasce da espiritualidade. A ciência, cada vez mais, reconhece o valor da espiritualidade na saúde mental. Diversos estudos
mostram que pessoas que cultivam práticas espirituais, mesmo as mais simples, apresentam maior resiliência emocional, menor risco de recaídas depressivas, melhor qualidade de vida. Porque espiritualidade não é fuga, é âncora, é raiz, é direção. E para quem está perdido dentro de si, essa direção pode ser a diferença entre sobreviver e renascer. É por isso que, durante o processo terapêutico, muitos profissionais incentivam o paciente a se reconectar com seus valores mais profundos, com suas perguntas mais sinceras, com sua fé, seja ela qual for. Se você perdeu a fé, está tudo bem. Ninguém está pedindo que você a recupere de uma vez, mas talvez, só talvez, seja possível permitir-se um espaço de escuta, de silêncio, de contemplação. Pergunte-se: o que me dá sentido? O que ainda me emociona? O que me faz sentir parte? Essas perguntas são chaves. Não precisam ser respondidas de imediato, mas precisam ser feitas, porque são elas que abrem portas internas que a depressão fechou. Portas que levam a um lugar onde, apesar de tudo, ainda há beleza, ainda há conexão, ainda há uma razão, mesmo pequena, para continuar. Reconectar-se com a vida não é voltar a ser quem você era. É se tornar alguém novo, alguém que conhece a dor, mas também conhece o que existe além dela. É reconstruir um vínculo com a existência, onde você não é apenas espectador do seu sofrimento, mas protagonista da sua cura. É perceber que, mesmo nas noites mais escuras, há estrelas, e que mesmo o céu nublado abriga um sol atrás das nuvens. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa fazer uma escolha, a de continuar buscando. Porque enquanto houver busca, há vida. E onde há vida, ainda há possibilidade de milagre. Depois de atravessar a tempestade da depressão, de encontrar algum alívio, de voltar a respirar com mais leveza, uma nova preocupação costuma surgir. E se tudo voltar, esse medo, embora comum e compreensível, pode se tornar uma sombra silenciosa que impede a verdadeira entrega ao presente. Mas a boa notícia é que sim, é possível prevenir recaídas. É possível fortalecer-se, conhecer melhor os próprios sinais de alerta, desenvolver estratégias práticas de cuidado e, acima de tudo, construir uma nova forma de viver, mais consciente, mais gentil, mais preparada para lidar com os altos e baixos da vida. A primeira verdade que precisamos aceitar é que a recaída não é um fracasso. Ela pode acontecer, e não significa que todo o processo anterior foi em vão. Assim como em qualquer outra condição de saúde, como a hipertensão ou o diabetes, oscilações fazem parte do quadro. Mas isso não significa que a pessoa voltou ao ponto zero. Significa apenas que o corpo e a mente estão pedindo atenção novamente. E quanto mais familiaridade você tiver com seus próprios padrões emocionais, mais cedo poderá identificar os sinais sutis de que algo não vai bem e agir antes que a situação se agrave. A prevenção começa com autoconhecimento. Durante o tratamento, você aprende muito sobre si mesmo, seus gatilhos, suas crenças negativas, seus padrões de pensamento, seus ciclos de comportamento. Anotar esses aprendizados, revisitar suas anotações da terapia, manter um diário emocional, observar como reage a determinadas situações. Tudo isso é material valioso, porque quanto mais você se conhece, mais rápido reconhece quando está saindo do eixo. Pode ser uma mudança no sono, um isolamento social que se intensifica, pensamentos negativos que voltam a se repetir, uma perda de interesse por atividades que você já havia recuperado. Esses sinais não são destino, são convites à atenção. Outro pilar fundamental é a continuidade do tratamento. Muitas pessoas, ao se sentirem melhor, decidem interromper a terapia ou a medicação por conta própria, e esse é um erro comum e perigoso. A decisão de pausar ou encerrar o tratamento deve ser tomada junto com o profissional de saúde, com base em critérios claros e em uma transição cuidadosa. Em muitos casos, manter a psicoterapia de manutenção, mesmo com espaçamento maior entre as sessões, é uma forma inteligente de permanecer em contato com seus próprios processos
e manter a estabilidade conquistada. E o mesmo vale para a medicação. Parar abruptamente pode causar efeitos adversos e favorecer a recaída. Criar uma rotina de autocuidado estruturada também é essencial. Isso não significa uma agenda rígida ou uma lista interminável de tarefas. Significa estabelecer hábitos simples e sustentáveis que funcionem para você. Dormir bem, alimentar-se com consciência, movimentar o corpo regularmente, reservar momentos de silêncio e introspecção, ter espaços de lazer, manter relações saudáveis. Tudo isso funciona como uma rede de proteção emocional. E quanto mais você cuida do básico, mais forte fica para enfrentar os imprevistos. Outro elemento poderoso na prevenção é a rede de apoio. Não se isole. Cultive vínculos verdadeiros. Mantenha por perto pessoas com quem você pode ser honesto, que respeitam seus limites, que não julgam suas recaídas, que sabem escutar. Compartilhar é um antídoto contra o isolamento e também contra a negação. Quando você se abre com alguém de confiança e diz, "Não estou bem", esse ato por si só já impede que a dor cresça em silêncio. Seja com amigos, familiares, grupos terapêuticos ou comunidades online. Viver em conexão é parte da cura. E por fim, cultive um projeto de vida. Algo que te puxe para frente. Pode ser pequeno, simbólico, pessoal. Um curso, um hobby, um trabalho voluntário, um sonho antigo que você deseja retomar. Algo que te conecte ao mundo e te lembre que você está aqui por um motivo. Porque o maior antídoto contra a recaída não é a ausência de tristeza, é a presença de sentido. Quando você tem algo que te move, algo que te chama, mesmo os dias difíceis têm um porquê. Mesmo o sofrimento passa a ter lugar dentro de uma história maior. Você não precisa viver com medo de cair. Precisa aprender a construir um chão interno mais firme. E esse chão não se faz da noite para o dia. Ele é feito de escolhas, de atitudes pequenas e consistentes, de autocuidado diário, de escuta ativa, de apoio verdadeiro e, acima de tudo, de amor. Amor por si mesmo, mesmo nas horas em que parece impossível senti-lo. Porque se há algo que a depressão ensina, é que a vida precisa ser sustentada não por perfeição, mas por presença. E você está aqui, agora, ouvindo, refletindo, se fortalecendo, e isso por si só já é um marco de transformação. Depois de tudo o que você viveu, depois de atravessar camadas e camadas de sofrimento, de silêncio, de medo e de dúvida, talvez exista dentro de você uma pergunta ainda não expressa. E agora, quem eu sou? Quando a dor se instala por tanto tempo, ela começa a aparecer identidade. Você começa a acreditar que é o problema, que é o fracasso, que é o erro. A depressão, com seu peso invisível, é especialista em roubar não apenas a alegria, mas o próprio sentido de ser. Mas aqui, agora, neste ponto da nossa caminhada, é preciso afirmar, com firmeza, com carinho, com verdade, você não é a sua dor. Você é muito mais do que aquilo que te machucou. Você é muito mais do que o diagnóstico que recebeu. Você é muito mais do que os pensamentos que te atormentam. E talvez seja a hora de começar a lembrar ou descobrir quem você realmente é. A dor não define, ela apenas revela. Revela feridas, sim, mas também potências escondidas, forças adormecidas, partes de você que ainda não foram vistas. Quando você passa por uma depressão profunda, você conhece o avesso da vida. E isso, embora terrível, pode ser também o portal de uma transformação, não daquelas rápidas ou fantasiosas, mas de um renascimento silencioso, onde aos poucos você vai se reconstruindo por dentro, com mais verdade, com mais presença, com mais profundidade. Porque quando você toca o fundo, e ainda assim escolhe continuar, você começa a desenvolver algo que nenhuma teoria ensina: resiliência emocional, enraizada na experiência. Mas para que esse renascimento aconteça, é preciso soltar o velho pacto com a autocrítica. Aquele acordo inconsciente de que você só vale se for produtivo, forte, útil, sorridente. É preciso começar a praticar o que talvez pareça impossível: autocompaixão. Tratar a si mesmo como você trataria alguém que ama profundamente.
reconhecer seus limites sem se punir por eles, honrar sua dor sem torná-la um castigo, parar de exigir perfeição de alguém que está em processo de cura, porque se há algo que você precisa agora, não é de cobrança, é de cuidado. E o cuidado começa com o olhar que você dirige a si mesmo, o tom de voz com que fala com você, as histórias que repete sobre quem é. Tudo isso molda aos poucos a identidade que você carrega para o mundo. Identidade não é um rótulo fixo, é uma construção viva, e você tem o direito e o poder de reconstruí-la. Pode começar dizendo: eu não sou o trauma que vivi, eu não sou a falha que cometi, eu não sou o diagnóstico que recebi, eu sou alguém em processo, eu sou alguém que sente profundamente, eu sou alguém que continua, apesar de tudo. Essas afirmações não são slogans, são declarações internas de que você está se separando da dor, não para negá-la, mas para não deixar que ela te defina por completo. A dor pode ter sido o capítulo mais longo da sua história até aqui, mas não precisa ser o final. E quando essa separação começa, algo muito especial acontece: o renascimento. Não o retorno à versão antiga de si, mas o surgimento de uma nova versão, mais atenta, mais cuidadosa, mais consciente. Você começa a perceber que pode gostar de coisas que tinha esquecido, que pode sentir prazer novamente, em uma música, em um cheiro, em uma caminhada, que pode voltar a confiar, devagar, em pessoas e em ideias, que pode criar novos vínculos, novas histórias, novos significados. O renascimento não é euforia, é reconexão, é lembrar que a vida, apesar de tudo, ainda pulsa dentro de você. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que, mesmo quebrado, você pode florescer. As partes que racharam podem se tornar passagem de luz. As feridas podem virar portais de empatia. A sua dor, um dia, pode ser o que permitirá que você acolha outras dores com mais humanidade. E assim, sua história não será apenas a de quem sofreu, mas a de quem escolheu transformar o sofrimento em presença, em sabedoria, em verdade. Você não precisa mais se esconder dentro da dor. Você pode habitá-la com dignidade e, pouco a pouco, construir a saída. Porque você não é um erro. Você é um milagre em movimento. Um milagre que está aprendendo, com coragem, a existir de forma mais inteira. E se chegou até aqui, já sabe. Renascer não é voltar ao que era. É aceitar o que é. E mesmo assim, decidir viver.